Bom dia. Débora está recebendo convite. Vamos entrar. Oi, virar aqui a câmera, que eu não vi que estava virada. Bom dia, Bom dia, tudo bem? tudo e você? Tudo jóia. Então, Vamos aí vamos. começar, o pessoal está chegando. Bom dia, Ana, Ju, sejam bem-vindas à nossa live. Esperar um minutinho o pessoal chegar, né, Roseli? Um pouquinho só. Quem já tiver aí e quiser compartilhar, né? Vai Isso. naquela setinha e vai enviando para os amigos. Bom Geralmente dia, quem está isso online aí. está no primeiro. Bom dia. Isso, gente, vamos compartilhar, vamos mandar uns coraçãozinhos aí, porque daí o Instagram entende, né? Que tá tendo audiência, pra gente é importante, isso também ajuda bastante, né? Gente, eu vou pôr um filtrinho aqui para dar uma ajeitadinha na pessoa aqui. Eu não coloco filtro. Eu, às vezes eu esqueço que tem esses recursos. Vou deixar assim mesmo, para não bagunçar. Tá certo. Na verdade, eu tô brincando aqui, que eu também nunca tinha visto, não. Bom dia, pessoal que está entrando. Sejam bem-vindas aqui com a gente. Daqui a pouco nós vamos nos apresentar. Acho que a Maria que está aqui já me conhece. Algumas ainda não conhecem a Roseli, que acho que o pessoal da faculdade, da minha turma. Estamos aí nesse sábado vamos falar sobre autossabotagem, não é, Roseli? Sim, vou Bom me dia, apresentar Cirlei. já? Seja bem-vinda também com a gente. E aqui a gente vai fazer um bate-papo, né, Roseli? A ideia é Sim. que participem, né? Que não só a gente converse, a gente fale, mas que tirem dúvidas, né? Porque esses assuntos, assim, muitas vezes a gente fica com muitas dúvidas, né? Curiosidade. Vamos aproveitar a Roseli aí, gente, que tem bastante conhecimento sobre a área. E vamos perguntando qualquer dúvida, vocês vão fazendo perguntinhas aí com a gente, que eu vou tentando acompanhar aqui no chat. Ótimo. Já vamos apresentar? Ah, eu acho que depois a gente apresentando, o pessoal vai entrando, depois quando a gente vai reafirmando, né? Se apresente aí, Roseli. Sim. Então, eu sou Roseli de Mello, né? Sou psicóloga, tenho 19 anos de formação. Sou também neuropsicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Para a questão de atendimento, eu atendo presencial e online. Presencial eu atendo aqui na Melvin Jones, no bairro residencial Moisés de Freitas. E também estou atendendo em Colorado Oeste, lá no centro clínico, ao Centro Médico Vida Vale. Logo na entrada lá de Colorado. Ah, que legal. E estamos aí, né? E sempre fazemos essas lives, né? Uma ou duas vezes no mês, ainda estou fazendo essas definições, porque são os temas, né, ligados à saúde mental, emocional, que eu acho importante, e também está ligado à questão da nossa luta de uma campanha, né, que a gente faz, que é a campanha Janeiro Branco. Então, o início desse processo para esse ano, que eu pensei de fazer essas lives, foi exatamente, né, para a saúde mental e levando a psicoeducação, né, que é o conhecimento dos temas para a população de uma forma bem tranquila de se entender, né, nada técnico demais, que fique, né, difícil de compreensão. Então é isso. Bom, bom, o pessoal está tá entrando, a Bel também. Obrigada, Bel. Lucas entrou, obrigado pela presença de vocês. A gente está falando aqui que hoje é um bate-papo, né? E eu acho bem legal essa ideia, Roseli, porque, querendo ou não, a gente tem muitas dúvidas e muitas curiosidades nesses assuntos que cercam o bem-estar, a saúde mental, né? Autossabotagem, autoestima, essas coisas todas nos chamam muita atenção, né? E é bem interessante isso, porque, querendo ou não, traz conhecimento para nós. Bom, vou me Sim, apresentar. Eu acho que a Maria já me conhece. Bom, eu me chamo Débora. Eu não sou psicóloga,
Mas sou Ai, acadêmica de psicóloga ainda. Quem sabe daqui a um tempo eu tô como aí a. Quem sabe não, daqui a um tempo estarei como a Roseli, né? Com muitos anos de formação e apaixonada por essa área, né? Na verdade, eu venho da administração, minha área é toda administrativa e agora fazendo essa transição de carreira e encantada pela psicologia mesmo, né? E nessa manhã a gente, bom, continuando, né? Sou acadêmica, sou mãe, tenho filhos, sou mulher, temos as mesmas lutas que muitas mulheres aí enfrentam, né? De mercado de trabalho, de conciliar a vida profissional, mãe, esposa. E vamos aí junto nessa manhã conversar um pouquinho sobre isso, né? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o nosso assunto, né, a gente vai começar a falar sobre isso. Coloque as duvidazinhas aqui, né, Roseli? Que daí eu vou passando para a Roseli responder, tá, gente? Mas que, comentários também, né? comentários, se, né, se está fazendo sentido para vocês, curiosidade também. E vamos lá? Vamos falar Vamos. o que que é essa autossabotagem que a gente ouve falar tanto, né, Roseli? Bom dia, Angela, Uhum. seja bem-vinda. Às vezes fica parecendo um tema assim muito forte, né? Sabotar. Que forte, né? E auto, né? Auto-sabotar, né? Auto a gente sempre entende que tem a ver com a gente mesmo, né? Até o dicionário, né, nos traz o significado, e aí, rapidamente assim, fala que é um prefixo de origem grega, né? Que diz do que é próprio, ou seja, do que é nosso mesmo, né? E a sabotagem é o ato ou efeito de sabotar, ou seja, dificultar, prejudicar uma atividade ou ação. E aí, transformando o termo todo, autossabotagem, é como se a gente estivesse agindo contra nós mesmos, contra as nossas próprias atitudes e contra nossas próprias ações, na forma de prejudicar. Aí já coloco o seguinte: isso é consciente, né? É uma coisa que a gente faz porque a gente quer se machucar, porque a gente quer se atrapalhar mesmo, né? Tem várias formas de se pensar, mas a maioria da forma como a gente se auto-sabota, ela é sem a gente ter conhecimento do que a gente está fazendo contra a gente mesmo. Não é porque queremos que a gente sabota, né? Eu tenho um plano, tenho um objetivo, eu vou me auto-sabotar porque eu não quero. É de uma forma meio que inconsciente que a gente faz isso, então, né? Sim, sim. É uma vivência que muitas vezes a gente vai falar um pouquinho disso aí, né? Até nos objetivos que a gente traçou. Muitas vezes a gente constrói isso desde a infância. E aí a gente vai trazendo para a vida adulta, né? Essa forma, às vezes até como uma negação da vida, às vezes como uma forma de proteção também. É estranho, né? Falar como eu me protejo me machucando. Mas ser humano, né? Nós temos um mecanismo muito interessante, né? Muito, eu falo interessante enquanto profissional que estuda comportamentos e emoções, né? Mas é Aham. assim, é como se a gente fosse uma máquina meio cheia de coisinhas, né? Que se interligam. Então são muitos detalhes que às vezes a gente não tem conhecimento. E nem todo mundo vai ter conhecimento mesmo de tudo. E nem nós mesmos, às vezes, vamos conseguir nos conhecer por completo, porém, existe essa necessidade, né, do autoconhecimento para a gente mudar, para a gente procurar melhorar enquanto pessoa e enquanto pessoa nas nossas relações em geral. Então, a autossabotagem ela está muito relacionada com a nossa infância, com as nossas É, vivências, com as nossas experiências de vida, digamos assim. sim, a gente vai construindo na infância, né, dentro da psicologia do desenvolvimento, a gente tem lá as fases do desenvolvimento que vai formando personalidade, né? A gente vai adquirindo valores, princípios, e é nessa fase que as coisas vão se enraizando, né, vamos dizer assim, né? É como se a gente estivesse lá no crescimento, vamos comparar a uma árvore. Se a sementinha está sendo adubada, o adubo são as atitudes que os outros têm conosco e a gente vai aprendendo, né?
através do olhar, através da troca, da vivência. Isso eu estou falando dentro do contexto teórico de que eu acredito, né? Porque pode ter outras formas de olhar que, né, vão ter outras vertentes. Mas dentro do que a gente pensa, existem modelos, né, ambientais, existe também as nossas características pessoais, biológicas, tudo junto, né, vai formando personalidade, valores, caráter, e isso tudo a gente vai trazendo para a nossa fase adulta. Algumas coisas a gente consegue mudar tranquilo, e outras são mais trabalhosas, né? Mas a partir do momento que a gente consegue identificar, já é um passo bem importante, né, para a mudança. Então, sempre que a gente fala de mudança, precisa ter o quê? Um movimento do querer, né? Eu quero. Porque a pessoa, quando ela não quer, ela não vai nem procurar saber. E como que porque assim, aquelas famosas frases, né, que a gente ouve assim, a pessoa às vezes se propõe a uma dieta, por motivo, não só estético, por motivo de saúde, ela se propõe a uma dieta, ela precisa perder tantos quilos, ou ela quer atingir um objetivo, ou ela quer passar no vestibular. Então, aquela frase assim, eu vou comer mais um pedacinho. Hoje eu posso. Eu vou comer porque eu mereço. Só hoje. É final de semana. Isso querendo ou não, é uma autossabotagem, não é? Porque eu Sim, sei, eu tenho um objetivo, eu quero chegar lá, mas de alguma forma, e ele também está muito ligado, Roseli, vê se faz sentido, a questão do merecimento, do não merecimento, de uma forma. sim. Quando a gente está na infância, na família, a gente vai tendo, né, os reforços, né, positivos e negativos, justamente para a gente dar continuidade a comportamentos. Então, vamos imaginar uma criança crescendo e recebendo várias palavras, né, negativas a seu respeito. Nesse caso específico, enquanto forma física, de repente a criança está comendo muito porque está ansioso, e aí ela recebe palavras que reforça isso para ela. Você vai ficar gorda e tal. Então a gente começa a colocar palavras que a pessoa vai guardando ali na sua mente. E aí na fase adulta, quando a gente fala inconsciente, é porque isso está tudo lá guardado lá no cérebro, e na hora que a pessoa vai desenvolver essa autossabotagem, ela não lembra daquilo lá na infância. Ela só vai fazer essa relação se ela for mesmo para o autoconhecimento com a ajuda profissional, que é o que ajuda melhor para identificar esses pontos, né? Então, aí ela vai na fase adulta sempre se sabotar porque ela sempre recebeu uma palavra, né, negativa a aquele respeito. Então, o corpo não era magro e tal. Então, para manter esse padrão lá dentro do inconsciente, acaba continuando a deixar para depois aquilo que pode fazer, com medo do resultado, muitas vezes, e também de uma nova crítica, né? Porque as pessoas, quando a gente tem mudanças muito radicais, as pessoas sempre comentam. E tem pessoas que não dão conta desses comentários que surgem a respeito, né? Então, tem muitas coisas que envolvem. É até complicado falar assim, não é uma coisa que é determinante, tá? Mas Eu, muitas coisas acontecem por aí. Como é, ser humano, a gente é eu, múltiplo. eu penso que não dá para generalizar, né? Não, não. A gente olhar uma pessoa, tem uma certa atitude e a gente fala assim, está se auto-sabotando. Na verdade, cada caso é um caso, tem que ser investigado Sim, todo o padrão de vida, as experiências que essa pessoa teve para realmente se chegar a uma conclusão, ser isso, né? Porque cada um tem sua dinâmica, cada um desenvolve uma forma de reagir a certas circunstâncias, não é? Acredito sim, que seja por aí, isso né? mesmo. O que a gente tem medo de enfrentar na atualidade tem a ver com alguma coisa que foi negativo para a gente anteriormente, ou que a gente não deu conta e não quer ter esse novo enfrentamento, muitas vezes, né? Então, Então, na verdade,
Pode falar. Desculpa, não pode falar, pode concluir. Eu ia falar assim, então, quando a gente fala de dietas e tudo, as pessoas começam e param, porque também não foi trabalhado ali aquele processo de como ela será depois, né? Não tem assim Entendi. uma visualização antecipatória de como que ela vai ser depois, como que ela vai lidar com esse novo corpo, né? Então, isso falando em termos de alimentação, mas tem várias Uhum. outras formas e fatos que a gente vivencia, que a gente também precisa sempre pensar quem eu quero ser lá no futuro, qual é esse objetivo, para quem, né? Porque quando a gente está mudando algo para a gente mesmo, é mais fácil da gente lidar com essa construção do que quando a gente está pensando em relação a outros, né? Porque às vezes a gente faz mudanças para agradar pessoas específicas na vida, né? Figuras de autoridade, relacionamentos e tal, e isso não se firma, porque a primeira palavra contrária da outra pessoa já desestimula total. É, porque esse outro ele tem influência nos nossos padrões, né? Então, na verdade, a motivação está equivocada, né? A motivação teria que ser eu, e não o outro, a opinião do outro, ou agradar ao outro. Talvez Sim, isso talvez não sustente essa busca pela mudança, com acredito eu. certeza, Né? com Bom dia. Ah, o certeza. pessoal está chegando, mais algumas pessoas. Bom dia, gente. Qualquer dúvida, vocês coloquem aqui. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a Roseli específica, né? A gente vai passando aqui para ela. Então, Roseli, a gente pode também concluir que a autossabotagem, ela também está muito relacionado à autoestima também, não é? Porque, assim, Sim, quando nós nos autossabotamos consequentemente, né, nós repetimos padrões de autossabotagem, independente da área do objetivo que nós temos, não é? Ele vai diminuindo a nossa autoeficácia. Então vai chegar um ponto que eu não vou talvez tentar ter uma mudança de comportamento porque eu sei que eu não vou dar conta. E isso afeta a minha autoestima de conseguir alguma mudança, não é? Faz sentido? sim, com certeza. E a autoestima está ligada à autoaceitação, né? Há várias questões, né, que nós temos aí. Uhum. A autoestima não é só uma coisa, ela tem vários pontos. E a autoaceitação tem a ver com essa questão mesmo de eu me aceitar como eu sou ou como eu estou me propondo a me tornar. Porque nós estamos sempre em movimento, né? Nós somos seres em Certo. movimento. Então, quando eu me aceito como sou, eu consigo melhorar essa função e diminuir essa característica de autossabotagem. Quando eu não confio também, quando eu não tenho autoconfiança, né, eu desenvolvo aí uma insegurança. Vamos supor que em relação a trabalho, eu me formo para uma determinada área, mas eu não tenho segurança daquilo que eu estou fazendo. Então, quando surgem oportunidades de eu mostrar aquilo que eu aprendi na faculdade, eu vou criar algumas formas de me sabotar, né? A Olha que pessoa me convida interessante, para né? alguma coisa, aí eu nego, ou às vezes cria alguma situação, não posso. Às vezes você não fala não, mas aparece em outras formas, né? E às vezes você está buscando uma oportunidade de emprego, né? Numa determinada empresa que é o sonho, vamos supor, uma multinacional, é um sonho vamos dizer, de consumo, né? De emprego. E aí você vai passando as partes das fases de seleção e quando chega lá na última, você tem alguma coisa que faz você se bloquear, né? Uau. Aí você não sai bem, e aí é uma forma assim, mas era muito para mim. Na verdade, é porque a pessoa não está dando conta de lidar com aquilo que ela se propôs a fazer, né? Então a autossabotagem está aí. Eu não mereço, eu não dou conta, eu não consigo, eu vou errar. Sempre foi Uau, assim. que interessante, né? Nossa, muito, muito interessante esse assunto. A Márcia fez uma pergunta: pode ser algo externo? Tatuagens, estilo de vestimenta, cabelo, etc.
Então, Você eu não fala, entendi. Márcia, em relação a questões É porque profissionais também. Ah, tá. eu acho que ela colocou a pergunta quando a gente estava fazendo um comentário anterior. E eu não estou lembrando É, agora assim, o gancho eu para acho que é falar, alguma mas coisa se a ver quiser com a explicar autoestima. melhor. Ah, mas não sei. Márcia, se quiser dar uma reformulada e ver Clarear. se a gente entendeu. Bom dia, pessoal que está chegando. Obrigada. Gente, aperta os coraçõezinhos, tá? Isso ajuda o Instagram a entender que está tendo um conteúdo legal. Márcia, eu não sei. Vamos ver se ela coloca novamente aqui, então. Não é? Hein, Que Roseli? foi no momento específico da fala e eu já não lembro mais o que que era. Eu até, Eu vi quando eu- agora só. Então, a autossabotagem, ela nos mantém numa zona de conforto, por mais desconfortável que seja. Aqui, ó, quando a pessoa faz algo baseado nos outros. Quando a pessoa faz algo baseado nos outros. Ah, eu acho que as Faz vestimentas, as escolhas roupas. baseadas. Ah, tá. É, porque aí ela está querendo copiar um estilo de uma outra pessoa e não está colocando a sua própria vontade, né? É uma forma Aham. também, sim, de se auto-sabotar, porque às vezes se veste de uma determinada maneira, mas buscando a aceitação do outro, e não a sua própria, né? Aí tem que ser considerado alguns fatores também, né? Se não é adolescente, criança, né? Porque falando assim, em termos de adulto, que tem as suas próprias escolhas, né? Quando a gente Aham. escolhe baseado nos outros, a gente está buscando referências, né? E essas referências, às vezes, no momento ali traz uma segurança, mas que nos tira totalmente do que realmente a gente pode ser. Legal. Ah, tá. Então já falei já, pensando aqui. Então, nós temos aí sinais, né? E os sinais que pode ser apresentado em termos da autossabotagem, às vezes a gente lida, né, em atendimento e a gente percebe um, até a questão assim, o que a gente tem visto muito, ansiedade, e a ansiedade, às vezes, iniciada através dessa questão da autossabotagem, né? Então, alguns sinais que a pessoa pode apresentar, se colocar sempre como vítima, ah, eu não sou, né, boa o suficiente para o outro, eu nunca fiz isso, eu não vou dar conta, sempre o outro é melhor do que eu, né? Fazer um mecanismo de negação, não, eu não sou nada disso que estão falando, é, isso não acontece comigo, né? Negar. Ou então buscar culpas. Hum. Roseli, como que uma pessoa ela consegue identificar que ela está num ciclo de autossabotagem? Porque às vezes a pessoa ela não, ela pode talvez não ter consciência de que ela está se autossabotando. Eu acho que pode, né? Não só Aham. tipo, em todas, em alguma área. Relacionamento é uma área que acontece muito isso também, não é? A pessoa muitas vezes não se permite, ou chega no relacionamento, o negócio não anda, ou desanda. Então, como que a pessoa consegue identificar que ela está num ciclo de autossabotagem, que ela está se autossabotando? Então, são vários pontos, né? Aham. Esse ciclo, a pessoa normalmente ela não consegue identificar logo de cara, né? Então precisa ler antes, saber, alguém falar, né? Buscar o autoconhecimento para ela poder se identificar ali naquele lugar. Ah, então isso é autossabotagem. Ah, então esse comportamento meu é uma forma de eu, né, não dar conta mesmo e justificar por aí, né? Certo. Então, até esses sinais que eu estava comentando, né, vitimização, negação, buscar a culpa, né, de tudo. E aí o que eu ia falar em termos de ansiedade, que a procrastinação é uma coisa que tem acontecido demais e que tem a ver também com a autossabotagem, a inconstância, e o medo, né? O medo também faz muito parte da ansiedade. Então, são aí alguns sinais que a gente percebe nas falas ou nos comportamentos das pessoas que tem a ver com essa forma de
eu não vou conseguir porque não sei, mas na verdade sabe. Eu não vou dar conta porque eu precisava de mais experiência. Eu não vou iniciar esse projeto agora, eu vou estudar mais. Sabe, acontece muito Uhum. com essas pessoas que têm um perfil perfeccionista, sempre vai buscar se encher de conteúdos, se encher de conhecimentos, livros, bagagens e tudo, e só vai pegando para si, não dá conta de fazer Mas alguma coisa com isso. É uma tem a forma de teoria, mas não consegue pôr em prática. isso. Não executa. Aí vai desenvolver um projeto, sabe que precisa, mas aí não consegue estabelecer limites, prazos para poder finalizar, porque sempre acha que não vai dar certo, que está faltando alguma coisa, né? Então aí são algumas características que a gente percebe, né? Quando eu falei do perfeccionista, que é bem visível, o perfeccionista ele erra muito. Aí você fala assim, mas como? Não é perfeccionismo? Mas erra mais do que outros por conta dessa situação mesmo, que é ser tão perfeito que aí vai deixando, acumulando, e aí o prazo chega para entrega, fica em cima e não consegue desenvolver da forma como ele projetou mentalmente, né? Porque o projeto não pode ter erro, mas é humano, Tem que né? ser Nós somos perfeito, né? humanos. A gente não tem como ter essa perfeição. E a perfeição ela é muito eu costumo falar assim, é muito pessoal, né? O que é perfeito para mim pode não ser perfeito para o outro, né? Então, mas isso também tem a ver com a necessidade de aceitação do outro, né? Que o chefe ou quem que vai receber esse projeto, o que vai pensar se perceber que não coloquei tudo que precisava, né? Então não dá conta das falhas, das faltas, né? Então E a gente vai volta lá a gente volta lá nas crenças, né? Então, sim. tá tudo muito interligado, né? Não vou entregar porque ele talvez não esteja bom o suficiente, porque eu não vou agradar, porque talvez eu não seja merecedora. É, Uhum. nossa, uau, que é um ciclo mesmo, né? Que interessante. É, tudo assim, se a gente faz a leitura dentro da TCC, né, a gente vai ver que são realmente crenças limitantes, crenças que travam a pessoa de desenvolver, né, pessoalmente, emocionalmente, né, e por isso que a gente fala que elas estão ligadas mesmo lá nas construções de infância. Muitas coisas a gente vai melhorando, outras não, né? Então, é preciso ter esse olhar aí. Vamos buscar um autoconhecimento, vamos ver onde que eu posso melhorar. O que que eu preciso mudar, né? E aí, nesse o que que eu preciso mudar, aí eu vou buscar as formas de transformar e como realizar essa mudança, né? Porque não é fácil, mas é possível. Eu acredito que seja um processo não fácil, né, e não rápido também, porque né, quando adultos, nós vemos de uma vida com esse padrão de comportamento, né? Então não Sim, vai ser assim de uma forma imediata ou uma fórmula mágica que você vai deixar de ter um certo comportamento. Isso tudo vai ser um processo aos poucos digamos assim, de uma nova educação com você mesmo, não é? E a uhum, autossabotagem, muitas vezes você troca você tem um certo objetivo que é a longo prazo, né? Você tem uma meta a longo prazo, mas a gente pode citar a dieta, a gente pode citar um projeto, uma faculdade, mas você troca aquele prazer a longo prazo, pelo aquele alívio imediato, né? Um exemplo bem prático em relação à comida, né? Eu quero perder tantos quilos, eu tenho essa meta que eu preciso, necessidade, mas aquele bolo, aquela torta, aquele pedacinho me traz um alívio imediato. Eu penso que isso interfere muito no propósito de vida, nos objetivos a longo prazo que a gente tem também, não é, Roseli? com certeza, porque quando você traça uma meta, por exemplo, de emagrecimento, né?
que o caso, quando a gente faz muito essa parte aí da dieta e tudo, geralmente a pessoa que quer chegar no peso ideal. Ela tem lá né, seja porque ela colocou, seja por questão médica. E aí, quando ela vai deixando de cumprir aquelas metas, ela vai postergando, ela vai aumentando o prazo de se chegar naquele objetivo. E isso a gente faz não só com peso, a gente faz isso com a nossa vida inteira, né? Mas é muito fácil observar nessa questão do emagrecimento ou na manutenção de peso, porque a questão do abre a geladeira, olha o que tem, né? Não verifica quantas vezes eu estou comendo, o que eu estou comendo, já estou ligando aquele alimento com uma emoção, estou com raiva, vou comer, estou com tristeza, vou comer, né? Então, é uma forma também que a gente utiliza, né, para agir contra o próprio objetivo, né? Eu tenho uma tarefa, eu preciso fazer um controle alimentar para me manter saudável e chegar àquele objetivo de peso, mas aí no meio do caminho chega essa pedra da autossabotagem. Então eu vou e falo, não, só um não tem problema, né? Semana que vem eu começo de novo. Comece. E o jeito que a gente faz em termos de dieta, que a gente vê em tudo, né? Em todas as redes, a gente vê as pessoas falando, segunda-feira eu começo. Tem muitos memes, inclusive, né? Então, Academia também, segunda-feira, atividade física, né? sim. E isso é uma procrastinação, né? Eu deixo para depois algo que eu preciso fazer hoje. Então, existem caminhos que a gente pode ir percorrendo para fazer essas mudanças aí, né? Que aí eu acho que agora a gente pode até falar um pouquinho disso, né? Ah, legal, legal. Eu fiquei sem aqui a visualização do que a gente. Pergunta, tá fazendo sentido, pessoal? Tá ficando claro, né? Coloca aqui pra gente se tá, né, ficando claro, se tá fazendo sentido para vocês, alguma perguntinha, pode colocar aqui pra gente, tá? Então, aí continuando, como que eu vou desenvolver então, né? Para eu começar a sair desse ciclo, né, de autossabotagem. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que a minha vida eu vivo pensando em me agradar em primeiro lugar, né? Eu sou protagonista da minha vida. Então, tanto as partes positivas que vier, quanto as consequências negativas, eu que vou vivenciar, não é o outro. Então, se eu começar a pensar nisso, olha, eu que tenho que ser protagonista da minha história, da minha vida, é o primeiro passo para a gente começar a romper esses padrões de autossabotagem. A autorresponsabilidade também entra aí, não é? Sim, sim, são Muito, várias coisinhas, né, que a gente vai construindo. Depois a gente tem que conhecer qual que é o meu propósito de vida, qual que é o seu propósito enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto profissional, né? Qual que é o seu propósito? A partir do momento que eu conheço o meu propósito, já clareia mais ainda, né, esse caminho. Vamos imaginar que a gente tem um trajeto que é um caminho bem estreitinho, que está cheio de coisas, né? E aí a gente vai começando a tirar. E o tirar é essa identificação, né? Eu começo a me mexer. Então, eu mesmo vou mudar a minha vida aqui. Então, eu vou conhecer o meu propósito. O que eu quero da minha vida de agora para frente? O que passou até hoje, não tem como eu mudar lá. Então, o que eu vou fazer dessa minha vida? O que eu vou ter como propósito de vida de hoje para frente? Quem eu quero ser, né? Aí eles falam, não é quem eu quero ser quando eu crescer, não. É quem eu quero ser a partir de hoje, a partir de agora, né? Porque se a gente está identificando que tem coisas que são ruins, é porque a gente quer mudanças. E toda mudança
traz dores, desconforto, mas tem os seus resultados positivos no final. Então, quem eu quero ser? Eu quero ser, né? E aí eu vou delimitando também as metas, né? O que que eu vou fazer em cada momento para ir chegar nesse meu objetivo final. Ter metas claras e passíveis de ser alcançadas. Porque não adianta também eu colocar uma meta, né, que eu nunca vou conseguir, Vai, porque aí vou estar mantendo a autossabotagem. vai gerar Então, tem metas frustração e mais um claras, motivo para você auto-sabotar, né? isso. Metas claras, objetivas e possíveis, né? E, através das metas, a gente já vai criando as nossas também estratégias. O que que eu vou fazer para melhorar, né? Quais são as estratégias que eu vou utilizar, né? E aí, a partir de então, começar a identificar qual que é a fonte dessa autossabotagem. Onde é que eu preciso melhorar mais rápido, na verdade, né? Porque às vezes a gente se autossabota em vários momentos, mas se a gente precisar delimitar o começo já ajuda melhor os outros passos, né? Então, identificar isso. E como a gente tinha falado, a autossabotagem está muito ligada à questão da autoestima. Se eu não acho que eu sou merecedora, se eu não me dou valor, né? Se eu acho que ninguém me ama, ninguém me quer, né? Se eu me acho feia, isso tudo vai produzir, ajudar nessa produção da autossabotagem, né? Então, nós precisamos fazer um trabalho bem firme em cima da autoestima, né? Para melhorar essa autoestima. Então, como que a gente faz? Esse processo todo, ele é um processo bem difícil para a gente conseguir sozinha. E eu falo assim, às vezes as pessoas acham, ah, não, eu consigo, eu dou conta, e ficam olhando, né, o processo psicoterapêutico como uma coisa que é só para louco, né? Então, fechar esse preconceito, né? E começar a pensar, não, o profissional da psicologia ele vai poder me ajudar ali a identificar, né, essas questões, me ajudar nesse caminho. A gente não tem que dar respostas enquanto profissional, mas ajudar a clarear para essa pessoa o caminho que ela tem, o que está acontecendo que ela pode melhorar, né? E a questão da responsabilidade, né? Encarar cada mudança com seriedade, com responsabilidade e agir assim, né? Porque se você começa e depois você desiste, aí não está tendo sentido nenhum, né? E outra coisa, não é buscar a perfeição, não, porque ninguém vai chegar ao nível da perfeição. O ser humano é cheio de falhas, cheio de coisas, né? A gente Eu acho, consegue melhorar e acho que não ficar. a gente poderia definir perfeição e você fazer o seu melhor naquele momento, naquela área, naquela situação. Você dando o seu melhor, você vai ter essa sensação de, não, tá bom, eu tô dando o meu melhor, né? E isso é muito relativo e subjetivo também, né? Cada pessoa vai ter um padrão. É. Então, identificar também, né? O que que é o melhor para mim, né? Nesse caso, assim, a perfeição é algo que a gente não vai ter como chegar lá, mas o que que é o melhor que eu posso fazer? É um trabalho e um produto de um esforço, né? Não é Sim. um alvo inatingível, é um esforço que você vai tendo e vai conseguindo. E aí, no meio do caminho, né, como tem as pedras e tudo, né, os obstáculos, a gente às vezes encontra aí o fracasso, né? E aí a gente tem que olhar esse fracasso como algo que pode acontecer ao longo da trajetória, mas não como algo que possa nos paralisar. Porque Legal. se eu parar mediante o primeiro fracasso, né, aí eu já tenho um problema. Eu desisto fácil, né? Então eu tenho que ser persistente, eu tenho que insistir nessa mudança, né? Então eu vou Uhum. verificar o fracasso como algo que é natural, ele vai existir sim em alguns momentos. Se não acontecer, melhor,
Mas se acontecer, a gente tem que ter o olhar para esse fracasso como algo assim. É um momento que eu precisei viver, mas que eu vou à frente, eu vou passar por ele. E é um aprendizado, né? E valorizar o que a gente tem de melhor, né? Aí é o trabalho do autoconhecimento. Quem sou eu? Quais são as minhas características que eu gosto, que faz bem para mim e para os outros, né? Então, valorizar sempre o que eu tenho de melhor. E aí, uma coisa assim que às vezes a gente não valoriza, né? E é importante a gente ter boas companhias, aquelas pessoas, amigas, que vão nos incentivar e apoiar, não que vão produzir inveja, né? Se a gente percebe que algum amigo, alguma pessoa que está muito com a gente sempre tem um pezinho de inveja, então não é uma boa companhia, porque a inveja mina as forças, né? Então, buscar essa parte para chegar no nível melhor. Aí a gente fala, a gente consegue tirar tudo que for de autossabotagem? Talvez não, mas se você melhorar alguns pontos, você já consegue ter uma qualidade de vida melhor, ter relacionamentos mais saudáveis, não Ter aceitar pessoas resultados, né? tóxicas, Ter sim, resultados. ter resultados, conseguir entregar trabalhos dentro do prazo, porque tem gente que vive acumulando e aí chega no dia, está lá abarrotado de coisas que é para entregar, e aí não tira, né, a nota no sentido de escola, faculdade. Não tira porque também acumulou tudo, né? Deixou para a última hora, Uhum. né? E uma coisa que é muito importante que a gente utiliza na TCC é sempre questionar os pensamentos que a gente tiver. Os pensamentos sabotadores, eles vão aparecer a todo momento. Então é a hora da gente se questionar. Esse pensamento, ele é real, faz sentido mesmo, ou ele está aqui para me atrapalhar, né? Então utilizamos aí, na TCC a gente chama de questionamento socrático, né? Perguntar o porquê, o que de tudo, né? Detalhar as perguntas para chegar num resultado melhor. Eu penso assim que né, estudando um pouquinho sobre isso, você se concentrar no que você tem a ganhar também, né? É um ponto que pode te estimular. Você se percebe em um momento que você se auto-sabotou em alguma área, em algum momento da sua vida, em algum projeto. Então, você identificar e o que pode ser feito para sair daquilo ali, né? Um exemplo bem basiquinho, assim, estou numa festinha infantil, vamos voltar na dieta, porque eu acho que é o exemplo mais fácil de mensurar que está me vindo agora. Então, a mesa de brigadeiro, eu comi um brigadeiro. Nossa, se eu já comi um, vou continuar comendo. Não, mas você pode comer um e continuar no seu propósito, não é? Então você Uhum. olha aquele ciclo, aquele momento, você se questiona, não, eu comi um, não preciso comer 10 brigadeiros, né, um exemplo. E aí você volta, aí você se concentra no que você tem a ganhar, porque esse alívio imediato, ele proporciona esse prazer, mas quando você pensa lá na frente, no que você tem a ganhar com o seu propósito, eu acho que isso é um estímulo, né? Algo que eu aprendi, assim, nesse processo de autoconhecimento. A gente não vai fazer só o que a gente gosta, né, Roseli? A Não. gente não faz o que é prazeroso, e um processo desse não é prazeroso, muitas vezes é doloroso, mas se eu tenho objetivo, eu me concentro no que eu tenho a ganhar, é levantar e fazer o que tem que ser feito, né? Então, algo que eu tenho aprendido é muito assim, a esses pensamentos, a questionar. Isso me aproxima do que eu quero, essa atitude, essa ação, a procrastinação. Eu tenho um livro para ler, eu preciso ler, né? Principalmente a gente que está nessa área da psicologia tem que ler muito. Eu preciso estudar sobre isso. Eu vou deixar para amanhã. Isso vai me aproximar do que eu quero para minha vida, para o meu objetivo, ou essa atitude vai me afastar? Eu tenho me feito sim sempre quando vem, porque todos nós passamos por isso, não é, Roseli? É uma Sim, coisa que vem nas nossas vidas mesmo, é no dia a dia. Então, assim, algo que eu aprendi, assim, que eu tenho levado para a minha vida. Essa pergunta, isso me afasta ou me aproxima do meu objetivo, da pessoa que eu quero ser?
E isso me dá uma impulsionada muitas vezes. Não, isso está me afastando, então deixa eu voltar para cá, Com né? certeza. Uma coisa que ajuda também é a gente não pegar muitas responsabilidades, né, por um período curto, né? Porque a gente, nós temos vivido esses momentos, né, muito, cada vez mais, voltar a usar um termo frenético, né? Todo mundo Correria, correndo, fazendo tudo para ontem, né? E isso tudo agita, né, a nossa, a nossa vida mesmo, né? Todos nós temos família, temos várias coisas para pensar, para cuidar, e ainda tem que ter um espaço para lidar com o que pode acontecer que não está previsto. E aí, quando a sim, gente pega muita coisa, né? Quando a gente acumula muitas responsabilidades, muitas coisas a fazer, a gente tende a desorganizar. E essa desorganização vai fazer com que a gente tenha atitudes autossabotadoras. Porque eu pego um curso de uma coisa, pego um curso de outra coisa, mas estou fazendo uma graduação ou uma pós, aí eu acumulo com uma outra atividade social que vai me demandar tempo, não me programo e fico com aquele tanto de atividades que depois eu fico assim, gente, é tudo para o mesmo dia. O que eu vou fazer, né? Então, uma das coisas importantes é começar a eliminar o que não é essencial. Ou seja, vamos priorizar. E eu costumo dizer, até, né, quem é meu paciente sempre ouve dizendo isso, né? Às vezes a gente tem que colocar prioridade na prioridade, né? tem sentido. Porque senão a gente fala, não, mas isso é prioridade, aquilo também é. E aí, qual que eu vou fazer primeiro? No final, se você não priorizar, tudo se torna prioridade. E aí a gente Sim. volta na autoeficácia, né? Que afeta tanto, porque daí eu realmente não dou conta, acabo procrastinando, não tenho essa sensação de autoeficácia, de conseguir realizar, afeta a minha autoestima e tudo vai virando uma bola de neve, não é, Roseli? A Sim, Solange fez uma perguntinha aqui, Roseli. Você conseguiu ler aí? sim, ela está falando que ela sofre com procrastinação Continuação. e querendo saber o que ela pode fazer para sair dessa procrastinação. Então, é isso que eu comentei agora mesmo, já é um pouco dessa resposta, né? Colocar prioridades, né? Fazer uma organização do que você acha que é mais fácil para você. Você gosta de agenda? Você gosta de agenda papel ou no computador, lembretes no celular? Coloca lá uma coisa, hoje eu vou fazer tais e tais coisas. Diário Coloca isso, né, Roseli? isso, diário. Algumas coisas a gente tem que dar uns prazos mais longos para a gente Uhum. poder fechar, né? E outras não, outras vai ser prazos mais curtos, mas coloque prazos confortáveis, não aqueles prazos que você fica ali aflito porque está chegando e você não fez nem o começo do que precisava fazer. Então, considere qual que é o tempo que você gasta para desenvolver as suas atividades. E aí você coloca prazo até o dia tal, eu preciso entregar tal tarefa, né? Quem tem igual faculdade, escola, né? Vai ter trabalhos que vai ter que ser entregue tal dia. Então, é mais ou menos isso, é essa organização de agenda. No dia tal é tal coisa que eu tenho que entregar. E aí, uma coisa que facilita também para o desenvolvimento e chegar ao final desse objetivo, né? É você ir colocando prazos curtos, né? Dividir, por exemplo, uma tarefa em vários momentos, e aí você divide ela durante o dia ou durante os dias na semana. Então, uma tarefa que eu tenho que fazer, eu coloco um começo, um meio e um fim. O começo eu faço no dia tal, o meio, né, no outro dia. Isso não dá muito para fazer quando é texto que você precisa de uma elaboração mental. Mas tem atividades que você precisa fazer construção em etapas. E isso facilita de você terminar as coisas no prazo e sem ficar jogando para depois, porque no princípio é bem sofrido, porque você está criando um novo padrão para você.
Mas depois você vê como que essa organização ela facilita e te deixa mais tranquilo, né? Que legal, Então, que por dica aí. bacana. Aí, gente, Esse mais alguém? plano Olha também só. ajuda. Isso é bacana mesmo, né? Até, isso que você falou também pode ser muito utilizado, as pessoas perguntam muito, né? Ah, como que faz para ler, né? Como que ter o hábito da leitura? Pode ser usado isso também que você falou, né? Ah, vou Sim, estabelecer, vou ler 5 páginas por dia, né? Ou vou isso. ler 10 minutos. Você não está deixando de fazer aquela tarefa, aquilo ali que você quer implementar, e me está Sim. fracionando. E não, eu não vou ler, eu vou ler o livro em 3 dias. Você não vai conseguir Uhum. ler, não é? Então você sabe que você vai se frustrar. Então coloca Exatamente. aquilo que você falou, né? Metas acessíveis, né? Pequenas metas, né? Que bacana, Roseli. Mais alguma pergunta, gente? Tá Acho que fazendo sentido? Estão gostando, né, Roseli? É por aí? aí Ah, pensar eu tô assim, amando. será se elas nunca viveram isso também, né? O pessoal fica curioso. Na verdade, é uma luta diária, né? É uma É luta assim, diária. é uma luta diária. E é isso que você falou, e eu apliquei isso muito na minha vida, porque, né, eu mesmo, com a faculdade, filhos, casa, empresa, agora peguei mais uma empresa. Tudo meio que cronometrado. De manhã é isso, acordo, faço isso, e vou meio que cronometrando o meu dia, né? Hum, E tem dias que alguma coisa não deu certo, mas tudo bem, né? Eu tô indo nessa vibe. Amanhã eu faço, mas eu não tento, eu não procrastino. Eu procuro fazer aquilo que eu me propus. Mas se por alguma eventualidade não deu, mas que eu tenho consciência que não foi por procrastinação, eu não me culpo, sabe, Roseli? Eu falo, não, amanhã eu coloco e eu refaço. Porque assim, assim, aí a gente volta na história da autossabotagem. Já que eu não fiz hoje, atividade física, não fiz hoje. Já não fiz ontem, então hoje eu não vou de novo. A gente tem que sair uhum. desse ciclo. Aí eu não fui ontem, não, mas hoje eu vou. Pelo menos hoje eu estou fazendo, não é? Não sei se está É correto no importante, raciocínio, pelo menos eu aplico isso na minha vida. sim, é importante a gente ter como se fosse uma roda, né? Uma roda da vida, dividindo a nossa vida em situações. Por exemplo, eu vou ter um momento Setores. família, setores, exato. Momento família, momento lazer, momento. E aí, a questão da atividade física, do lazer, ela tem que estar ali, a nossa vida precisa. Relações sociais, né? Contato com amigos, de alguma forma a gente precisa. São raras pessoas que não precisam ter contato com outras pessoas. Esse aí posso te dizer, um em cada milhão, né? Mas assim, nós somos seres humanos e precisamos um dos outros. Então a gente tem que pôr isso também na nossa vida lá. Que dia que eu vou fazer alguma coisa com uma pessoa que eu gosto de estar com ela, né? Tirando a família, né? Vamos reunir uma Sim. família com a outra, vamos manter esses vínculos sociais, né? Então, o que que nós vamos fazer, né? Até é interessante, assim, quando as pessoas estão num relacionamento, um casamento e tudo, muitos ficam fechados ali naquele É relacionamento verdade. e perdem as amizades que já tinham construídos. Perdem, assim, perdem contato, né? Fantástico. Deixam de marcar e tudo. E eu percebo, assim, que em cidades menores, a facilidade dessa manutenção é maior do que em cidades maiores, É né? Onde as verdade. pessoas vão fechando o seu ciclo ali com a própria família, e aí todas as atividades vão se tornando só ali naquele entorno, né? E o restante vai deixando para depois e acaba passando anos e anos sem encontrar, sem falar, sem nada. E essa vivência social, ela é muito importante, né? Então, tem que ter esse tempo lá na nossa roda, né? Tempo para cuidar da gente, em específico mesmo, né? Que aí faz parte do autocuidado que a gente tanto fala. Tempo para cuidar da família, dos filhos, né? Da profissão, dos amigos e por aí vai, né? Então, nós temos múltiplas funções, múltiplas atividades
e a gente precisa saber dosar o tempo para cada um. Eu não vou ficar o tempo inteiro com um amigo, mas também não vou ficar o tempo inteiro só em casa com a família. Essa família precisa de outras famílias para vincular, Muito, né? muito interessante, faz muito sentido. A gente sempre aprende com a Roseli, né, pessoal? Que delícia, muita informação válida. Ela, nossa, contribui muito, Roseli. Nossa, muito bom mesmo. Legal. E Bom, é isso. Não tendo nós estamos, perguntas, mais alguma perguntinha? Nós estamos quase no nosso horário, né, Roseli? já É, estamos. de encerrar. Mais alguma pergunta, pessoal? Meninas, meninos, obrigado pela presença de todos, né, Roseli? Quero Obrigada, agradecer muito que no bom. sábado, né, estarem com a gente, prestigiando. Isso é tão importante para a gente que se propõe a fazer isso, não é? É Ah, com motivo e a certeza. gente. Ai, obrigado, Márcia, obrigada a cada um mesmo. Para mim, assim, é gratidão. E eu já quero agradecer a Roseli, né? Que cede aí essas informações para a gente, tanto conhecimento, eu sempre aprendo muito nas lives com ela, né? Ela é minha amiga também, né? Aprendo com ela fora das lives também, me ajuda. E muito obrigada, Roseli, pela contribuição. E eu agradeço também todos que, né, estiveram aí, tudo. Depois a gente vai colocar, vai disponibilizar, você vai poder compartilhar, vai poder assistir de novo, né? Então, Isso. se você gostou, aí você pega depois, assiste, manda para outras pessoas. É ampliar, né, esse conhecimento, eu acho que é bom, porque melhora, né, para cada um e Sim, melhora também os nossos relacionamentos. Porque a gente sofre quando a gente vê, por exemplo, um amigo que tem todo o potencial do mundo se auto-sabotando, né? é Então, verdade. é uma coisa que a gente pode ajudar outras pessoas. E não precisa ser profissional da área, né, Roseli? Porque muitas vezes, com as nossas vivências, claro que você não estou falando aqui em fazer terapia, tá, pessoal? Mas você olhar uma situação, um comportamento e falar assim: olha, eu acho que está relacionado com o que foi falado. E isso é o autoconhecimento, né? É isso que faz com que você amplie também, falar: olha, eu penso que talvez se você procurasse ajuda nessa área, né? E quanto que a gente pode ajudar outras pessoas, não é, Roseli, com esse conhecimento? Com certeza. Um pouquinho que a gente aprende, a gente replica, a gente já está Replica. fazendo um bem enorme, né, para o ser humano, né? E isso é uma coisa que eu gosto muito, sabe, de valorizar o que as pessoas vão fazendo, né? Ampliar mesmo e motivar, né? É Sim, importante. é É isso, verdade. então. Gente, Aí aqui a obrigado. gente fica, obrigada a todos Obrigada os mesmo. seguidores da Débora, os seguidores aqui. A Roseli. Vamos. Curtam, né? Curtam nossa live, isso é importante. No Um próximo bom mês, já sábado. vou adiantar aqui já, eu consegui aqui, nós vamos fazer uma live com uma colega psicóloga lá de Brasília, que ela é sexóloga. Mas eu Ah, não, eu que pedi para a legal. gente conversar sobre sexualidade. Aí você fala, nossa, não tem nada a ver os temas. Tem tudo a ver, porque Tem tudo tudo a está ver. ligado com saúde mental, né? E aí a Eu gente quero participar, hein? desmistificar. Já está marcadinho assim, só vamos agora, né, resolvendo os pormenores. Mas no próximo mês, no dia 14 mesmo, que vai ser na terça dessa vez. Mas eu vou sempre estar divulgando, né? E se vocês Uhum. que estão aí quiserem já mandar perguntinhas, pode mandar no meu direct, pode mandar, quem tem o meu WhatsApp pode mandar, e a gente vai formulando uma coisa bem legal. Gente, vamos E participar. Vamos mandar perguntas. vamos Que é lá, uma área tão isso mesmo. interessante, né? Sim. Às vezes a gente tem tabus, né, a Uhum. respeito, né? Mas aí a gente vai ver que sexualidade não é só o nome que a gente pensa que é. Que legal, que legal. Então tá, um Bom, beijo para gente, todo um mundo, muito beijo. obrigada. Bom Ótimo sábado sábado a para todos. vocês. Obrigado para você também, Roseli. Beijo. Tchau, tchau, meninas e meninos. E vamos tirar a fotinho, Débora? Você tira aí? Como eu também esqueci aqui. É.
O meu eu tô com os comentários aqui na tela, não sei como que eu vou tirar, mas vamos tentar. Eu também não consegui tirar. Vai, Nice, vai ficar gravada no perfil da Roseli. Obrigado, Uhum. Solange. Beijo para todos. Beijo. Foto sem a telinha, não. Não tem problema não, pra gente dar uma Então, ajustar. Conseguiu tirar? sim, Então tá. saiu bem no Beijo, meio do Roseli. rosto. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, pessoal.